Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo muda dentro de nós. As pessoas que antes faziam falta simplesmente deixam de ocupar espaço na mente. Não é raiva, não é indiferença explícita, e muito menos frieza. É um afastamento interno, discreto, que costuma gerar estranhamento, culpa e até medo. Muitos se perguntam se isso é sinal de amadurecimento, defesa emocional ou um alerta psicológico mais profundo. Outros sentem um vazio difícil de explicar, como se a ausência deixasse de doer, mas passasse a incomodar de outra forma. Neste vídeo, vamos analisar com precisão o que acontece quando você para de sentir falta das pessoas, o que esse fenômeno revela sobre sua personalidade, seus vínculos emocionais, seus mecanismos de proteção e seus hábitos afetivos. Ao longo da análise, você vai entender por que a mente cria esse distanciamento, em que momento ele se torna saudável ou perigoso, e como esse padrão se conecta à solidão moderna, às relações superficiais e às ideias de Carl Jung sobre individuação e identidade. Se você já percebeu esse silêncio emocional crescendo, ou sente que algo mudou na forma como se conecta com os outros, fique até o final, porque compreender isso pode mudar completamente a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Antes de continuar, faz o seguinte: se esse tema já tocou em algum ponto da sua vida, deixa o like agora. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também estão tentando se entender melhor. E fica até o final, porque a última reflexão conecta tudo isso de um jeito que costuma mudar a forma como a gente enxerga nossos vínculos e até a própria solidão. O afastamento que não dói, mas alerta. Chega um ponto em que a ausência das pessoas não machuca mais, e isso costuma confundir. Antes, a falta gerava saudade, inquietação, aquela sensação de algo incompleto. Agora, o silêncio parece funcional. Carl Jung observava que a psique cria mecanismos de economia emocional quando percebe que certos vínculos exigem mais energia do que devolvem. Não é frieza, é autopreservação disfarçada. A mente começa a reduzir o apego como quem fecha abas abertas demais no navegador interno. Você segue vivendo, trabalha, ri, conversa, mas algo muda no fundo. O outro deixa de ser necessário para sustentar seu equilíbrio emocional. Esse afastamento muitas vezes surge após frustrações repetidas, promessas quebradas, diálogos vazios. A psique aprende, e quando aprende, ela não avisa, apenas ajusta. O curioso é que esse não sentir falta costuma vir acompanhado de um incômodo silencioso, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo parecendo mais leve. E é justamente aí que a história começa a se aprofundar, porque esse distanciamento não surge do nada. Ele nasce de um conflito interno ainda não resolvido que começa a moldar sua forma de se relacionar daqui para frente. Existe um tipo de afastamento que não vem com drama, nem briga, nem despedida. Ele simplesmente acontece. Um dia você percebe que aquela pessoa que antes ocupava seus pensamentos já não provoca nada. Nem saudade, nem raiva, só silêncio. E isso costuma assustar mais do que a dor, porque a dor é barulhenta, chama atenção, pede resposta. Já esse silêncio, ele só se instala. Carl Jung observava que a mente não rompe vínculos de uma vez. Ela vai retirando investimento aos poucos, como quem diminui o volume de uma música até esquecer que ela estava tocando. Normalmente, isso começa quando a relação passa a exigir mais do que entrega. Conversas previsíveis, presença sem profundidade, promessas que se repetem e nunca se cumprem. A psique registra tudo, mesmo quando você finge que não. E chega uma hora em que ela decide parar de insistir. Não como punição ao outro, mas como ajuste interno. É quando você continua convivendo, respondendo mensagens, cumprindo rituais sociais, mas sem aquele fio invisível que antes puxava você de volta.
O curioso é que esse não sentir falta traz alívio e estranhamento ao mesmo tempo. Alívio porque algo deixou de pesar. Estranhamento porque, no fundo, surge a pergunta que ninguém gosta de fazer: em que momento isso aconteceu? Jung diria que aí começa um processo de reorganização psíquica, quando a mente tenta proteger a identidade de novas fraturas. Só que essa proteção não vem com manual. Ela muda seu jeito de se vincular, redefine expectativas e, sem você perceber, começa a redesenhar sua relação com a solidão. E é exatamente nesse ponto, quando a ausência já não dói, mas ainda incomoda, que algo mais profundo começa a se mover por dentro, silencioso, esperando ser entendido. Quando a solidão deixa de ser carência e vira escolha. Muita gente associa a solidão à falta, mas a psicologia comportamental mostra outro lado. Há momentos em que a solidão vira um espaço de reorganização interna. Jung falava sobre o processo de individuação, aquele movimento em que a pessoa se afasta do coletivo para se encontrar consigo mesma. Quando você para de sentir falta das pessoas, às vezes não é porque não precisa mais delas, mas porque precisa antes de si. A mente começa a diferenciar presença de conexão. Estar junto não significa mais estar ligado. Conversas rasas cansam, relações previsíveis entediam e a psique passa a buscar silêncio em vez de ruído. Só que essa escolha, quando não é consciente, pode virar isolamento disfarçado de maturidade. A pessoa acredita que está evoluindo, mas na prática pode estar apenas evitando o risco emocional. É um território delicado, porque a sensação de controle cresce, mas o contato humano começa a perder profundidade. E quando isso acontece, algo curioso surge. Você não sente falta de ninguém específico, mas começa a sentir um vazio difícil de nomear, como se algo estivesse sendo adiado dentro de você. Tem uma fase da vida em que a solidão muda de rosto. Antes, ela parecia carência, falta de mensagem, casa vazia, silêncio incômodo. Agora, ela começa a parecer escolha. Você passa um fim de semana sozinho e não sente aquela urgência de preencher o tempo. Não é tristeza, mas também não é euforia. É como se a mente dissesse: assim está suficiente. Carl Jung falava que, em certos momentos, o afastamento do coletivo não é fuga, é reorganização. A pessoa se retira não porque odeia o mundo, mas porque precisa ouvir a si mesma sem interferência. E isso acontece muito hoje, quando estamos cercados de gente, mas famintos de conexão real. Você percebe que estar acompanhado não garante presença emocional. Dá para estar numa mesa cheia e se sentir invisível. Dá para conversar o dia inteiro e terminar vazio. Então a psique começa a preferir o silêncio honesto ao ruído superficial. Só que essa escolha tem um detalhe perigoso. Ela pode ser consciente ou automática. Quando é consciente, vira espaço de clareza. Você entende seus limites, reconhece o que te drena e o que te nutre. Quando é automática, vira um isolamento elegante, quase bonito por fora, mas confuso por dentro. Uma pessoa começa a confundir paz com ausência de conflito, maturidade com distanciamento, autonomia com desligamento emocional. Jung alertava que o processo de se voltar para dentro é necessário, mas não permanente. Se prolongado demais, ele endurece. E é aí que surge aquela sensação estranha. Você não sente falta de ninguém específico, mas sente que algo humano está ficando distante. Um tipo de saudade sem nome. Como se a solidão tivesse parado de doer, mas começado a cobrar. E quando esse preço aparece, ele não vem em forma de tristeza óbvia, vem em forma de desconexão sutil, aquela que muda a forma como você olha para as pessoas, para os vínculos e, sem perceber, para você mesmo. O desapego emocional como defesa invisível.
Nem todo desapego é libertação. Em muitos casos, ele é uma defesa elegante contra a frustração. A psicologia observa que quando a mente percebe padrões repetidos de decepção, ela ajusta expectativas antes que a dor apareça. É como desligar o alarme antes que ele toque. Jung descrevia isso como uma adaptação inconsciente. Você não espera, logo não sofre, não se apega, logo não perde. O problema é que essa lógica, apesar de eficiente no curto prazo, começa a moldar sua personalidade sem que você perceba. A pessoa se torna mais funcional, mais independente, mais fechada e menos disponível emocionalmente. Relações passam a ser vistas como troca racional, não como vínculo. E o mais irônico, quanto mais você acredita que não precisa de ninguém, mais distante fica da própria vulnerabilidade. Esse padrão não surge de uma decisão consciente, ele se constrói aos poucos, em pequenas desistências emocionais. E entender de onde ele vem é essencial, porque o mesmo mecanismo que hoje te protege pode, amanhã, te impedir de se conectar de verdade com alguém, inclusive consigo mesmo. Existe um tipo de desapego que parece maturidade, mas nasce do cansaço. Não daquele cansaço físico, e sim do emocional, acumulado em pequenas decepções que nunca viraram grandes conflitos. A pessoa não brigou, não confrontou, não explodiu. Ela só foi guardando. Jung descrevia esse movimento como uma defesa silenciosa da psique. Quando o sofrimento se repete, a mente aprende a evitar o investimento antes que a dor volte. É como atravessar a rua sem olhar para os dois lados, porque você já decorou o perigo. Aos poucos, você começa a se importar menos, a esperar menos, a se envolver menos. Não por frieza, mas por memória emocional. E isso funciona por um tempo. Você se sente mais estável, mais no controle, menos vulnerável. Só que esse controle tem um preço invisível. Relações passam a ser administradas, não vividas. Você mede palavras, regula expectativas, mantém tudo numa distância segura, funcional, mas raso. Jung alertava que quando a defesa vira padrão, ela começa a moldar a identidade. A pessoa se reconhece como independente, autossuficiente, mas no fundo está apenas evitando o risco de se decepcionar de novo. E o mais curioso, esse desapego não vem com sensação de perda imediata. Ele vem com uma estranha neutralidade emocional. Nada entusiasma demais, nada machuca profundamente. Parece equilíbrio, mas é amortecimento. A vida fica mais previsível, menos intensa. E aí surge aquele desconforto difícil de explicar. Você está protegido, mas também está distante. Conectado com o mundo, mas desconectado de algo essencial. Esse tipo de defesa não pede socorro, não faz barulho. Ela só vai se instalando, redefinindo seus vínculos, sua forma de amar, de confiar, de se mostrar. E quando você percebe, já não sabe dizer se parou de sentir falta das pessoas, ou se começou a sentir falta de sentir alguma coisa. Talvez o ponto central de tudo isso não seja o fato de você ter parado de sentir falta das pessoas, mas o que esse silêncio emocional está tentando te dizer. Ao longo do caminho, vimos que esse afastamento pode nascer da autopreservação, virar escolha consciente ou se transformar numa defesa elegante contra a dor repetida. Jung lembrava que a psique sempre busca equilíbrio, mas nem todo equilíbrio é sinal de saúde. Às vezes, é só a ausência de conflito. Quando você se afasta demais, quando não sente falta, quando nada parece te atravessar, vale uma pausa honesta. Isso é paz ou anestesia? A solidão pode ser um espaço fértil de encontro consigo mesmo, mas também pode virar um lugar confortável demais para quem cansou de se frustrar. Relações humanas são imperfeitas, imprevisíveis e justamente por isso transformadoras. Evitar o risco emocional pode proteger, mas também empobrecer a experiência de estar vivo. A reflexão que fica
não é sobre voltar a sentir falta de todo mundo, nem sobre se forçar a vínculos que não fazem sentido. É sobre perceber se esse distanciamento te aproxima de quem você é, ou se te afasta daquilo que te torna humano. Porque no fim, não sentir falta das pessoas pode ser um sinal de maturidade, ou um pedido silencioso da mente para olhar com mais cuidado para onde você está colocando o próprio coração. No fim das contas, parar de sentir falta das pessoas não é um problema em si. É um sinal, um recado interno que merece atenção, não julgamento. Às vezes, ele indica crescimento, clareza, limites mais bem definidos. Outras vezes, aponta cansaço, frustração acumulada, vínculos que deixaram de fazer sentido do jeito que eram. A psicologia nos mostra que a mente sempre tenta se proteger, mas nem toda proteção leva à plenitude. Por isso, mais importante do que perguntar por que você se afastou, é refletir para onde esse afastamento está te levando. Se ele te deixa mais inteiro, mais consciente e mais presente consigo mesmo, talvez seja um passo necessário. Mas se ele te deixa neutro demais, distante demais, é um convite para revisitar seus vínculos com mais honestidade. Porque viver sem sentir falta pode ser liberdade. Ou pode ser apenas um jeito silencioso de não sentir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora e se inscreve no canal para continuar acompanhando conteúdos que ajudam a entender melhor o comportamento humano e as relações do dia a dia. Escreve nos comentários o que mais te chamou a atenção ou o que você percebeu sobre si mesmo enquanto assistia. E não saia ainda! Confere os vídeos que estão aparecendo nos cards, especialmente a playlist completa sobre esse tema, porque ela aprofunda pontos importantes que se conectam diretamente com tudo o que a gente conversou aqui.